Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marlon Vander Machado e hoje daremos continuidade à análise da Lei 13.964 de 19, que trata das modificações trazidas na nossa lei com a 13.964 de 19, do dia 24 de dezembro de 2019. Aquela lei que nasceu com o pacote anticrime do governo federal. Pacote esse que foi enviado ao Congresso em forma de projeto de lei, sofreu uma série de alterações, poucos vetos do presidente da República e hoje já se incorpora tanto ao Código de Processo Penal quanto ao Código Penal, à Lei de Execuções Penais e em outros diplomas criminais. Pois bem, no nosso primeiro encontro, nós tratamos em especial do sistema acusatório. Nós falamos sobre o sistema acusatório puro, que é o que se busca com essa nova lei, ao contrário do sistema mitigado que nós tínhamos com a legislação anterior. E hoje nós vamos focar em dois temas em especial. O primeiro deles, o Ministério Público e as mudanças dessa lei no Código de Processo Penal. E falaremos também sobre a audiência, essa nova audiência agora incrementada pela nova lei, a audiência de custódia. Imediatamente, vamos à nova lei e traremos as modificações mais importantes desse pacote anticrime. Imediatamente, então, ao artigo 28, ao novo artigo 28, que traz exatamente a seguinte dicção: ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Vamos então entender a situação. O sujeito tem contra si instaurado um inquérito policial. E vamos imaginar que durante a tramitação desse inquérito não se encontrem elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal. Então, apesar de todas as diligências feitas pelo delegado de polícia que preside o inquérito, ao final desse procedimento, não se consegue reunir os elementos aptos à futura ação penal, ao oferecimento da denúncia, seja no que tange à ocorrência, prova material da ocorrência do crime, seja no que tange aos indícios de autoria, aos elementos que apontem o investigado como o autor do crime. Nessas situações, o que tínhamos na legislação anterior? Instaurado o inquérito, e se ao final inexistissem elementos a embasar a denúncia, o Ministério Público requeria o arquivamento dos autos. Para quem? Para o juiz de direito. Se formos imaginar a estrutura da capital de São Paulo, o juiz seria o juiz do Departamento de Inquéritos Policiais. Uma vez, então, inexistindo elementos, o Ministério Público iria requerer o arquivamento do inquérito. E o juiz, se aceitasse aquilo posto pelo promotor de justiça, determinava o arquivamento do inquérito policial em uma decisão que não faz coisa julgada. Ou seja, uma vez instaurado o inquérito e arquivado, os autos ficariam aguardando a percepção de novos elementos indiciários.
vulgarmente chamado de novas provas. E se essas aportassem ao inquérito policial, ele seria desarquivado, podendo daí sim, com ou sem novas diligências da autoridade policial, basear a denúncia a ser oferecida, que se uma vez recebida, acabaria sendo o meio acusatório formal para uma futura condenação ou absolvição. Pois bem, então, se nós formos entender aquilo que era dito na legislação anterior, o promotor requeria o arquivamento, não o delegado, o promotor, e o juiz, em concordando, determinava o arquivamento. Se o juiz não concordasse, qual seria o procedimento? Deveria ele remeter os autos à instância superior do Ministério Público, que seria, na esfera estadual, o Procurador de Justiça. Na esfera federal, o Procurador-Geral da República. E aí sim, na instância superior, teríamos dois tipos de solução. Se o Procurador-Geral, âmbito estadual, concordasse com o arquivamento, o inquérito seria arquivado em definitivo. Se o promotor não concordasse com o arquivamento, deveria ele designar um outro promotor de justiça com a função específica de oferecer a denúncia. Ok, pessoal? Pois é, mudou. Agora, segundo a dicção do artigo 28 caput, o que nós teremos? Caso o promotor entenda ser passível aquele inquérito de arquivamento, ele irá requerer o arquivamento não mais para o juiz, mas para o órgão superior do Ministério Público. Então, o juiz de direito, até dentro desse formato da Lei 13.964 de 19, ele é meramente o julgador, cabendo ao Ministério Público a acusação e também o ato, daqui para frente, a partir da Lei 13.964 de 19, de arquivamento. Então, não mais será remetido o feito ao juiz de direito, mas sim ao órgão superior do Ministério Público. E aquele órgão vai ou não concordar com o arquivamento. Não passa mais pelo crivo do magistrado. Qual será esse órgão superior? Ainda não está definido. Mas será o órgão superior do Ministério Público quem irá chancelar aquele arquivamento. Perfeito, pessoal? Essa é a primeira modificação. Temos parágrafos no artigo 28, então vamos lá. Se a vítima ou seu representante legal, quando incapaz, não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a lei orgânica, a respectiva lei orgânica. Então vamos lá, nós falamos no caput o quê? Que uma vez requerido o arquivamento, será a vítima comunicada. O investigado também será comunicado e a autoridade policial da mesma forma. É claro que a autoridade policial não poderá fazer nenhum requerimento. É normal que o investigado não se oponha ao arquivamento, até porque ele dará um fim, naquela circunstância, à investigação. Mas e a vítima? A vítima poderá, então, insurgir-se contra aquele requerimento de arquivamento do Ministério Público, e nesse caso ela poderá, mediante uma petição,
claro que representado em regra por um advogado, suscitar a instância superior do Ministério Público que deixe de chancelar aquele arquivamento, exatamente para que siga o inquérito o seu curso, ou melhor ainda, que a ação penal venha a ser proposta. Aqui cabe uma breve observação. Nós sabemos que existe a ação penal pública subsidiária, ou ação penal privada subsidiária da pública, melhor dizendo. Vamos lembrar? Pois bem, já existem elementos para oferecimento da denúncia e o promotor não a oferece. Poderá então a vítima, representada por um advogado, ingressar com uma queixa subsidiária. Estão lembrando? Pois bem, a pergunta que se poderia fazer é: pode a vítima, no caso de requerimento de arquivamento, promover a ação penal privada subsidiária? E a resposta desenganadamente é não. Por quê? Porque a ação penal privada subsidiária só pode ser manejada no caso de inércia do promotor, de inércia do Ministério Público. E nesse caso nós não teremos a inércia, ao contrário. O promotor de justiça está agindo, mas age de forma a terminar, ainda que momentaneamente, com a investigação. Então, nesse caso, não caberá a ação penal privada subsidiária diante da inexistência de inércia de parte do promotor. Interessante, né, gente? São questões que nós devemos refletir. Uma coisa é a inércia do promotor, outra coisa é o pedido de arquivamento. Parágrafo 2º do artigo 28. Nas ações relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial, sem problema algum. Ok, pessoal? Beleza? Estamos acompanhando? Estamos entendendo? Vamos lá, hein? Vamos estudar o processo penal, é para isso que nós estamos aqui, correto? Pois bem, o artigo 28A é o que mais suscita problemas, reflexões e análise de todos nós. O chamado acordo de não persecução penal. Mais um acordo proposto pela nossa lei. Mais uma situação onde se busca evitar o processo. E cabe aqui, antes mesmo da leitura, não é? Uma reflexão. Nós ouvimos comumente que existe a impunidade, ou que o Brasil é o país da impunidade, etc, etc. Só que nós vemos na história do nosso processo penal, da nossa lei, cada vez mais mudanças legais que afastam a punibilidade. Então, nós temos uma situação muito interessante, ao meu ver. Nós temos, de um lado, a sociedade gritando por penas mais altas e, ao mesmo tempo, o nosso legislador criando situações de afastamento dessas mesmas punições. Então, será que realmente estaríamos corretos ao afirmarmos que existe uma impunidade porque a lei penal é branda, porque o processo penal é leniente com o crime e com o criminoso? Será que a nossa estrutura legal é eficaz nesse sentido? Será que quando nós vemos, por exemplo, e como vamos estudar, o máximo de penas
sair dos 30 anos, como foi a nossa história, e ir até 40 anos, será que isso resolve a questão da impunidade? Por que eu estou falando isso? Porque nós vivenciamos, todos nós, medidas que afastam a possibilidade de punição. A impressão que me dá é que existe um afã por parte do legislador, com todos os lobbies de juízes, de promotores, não tenham dúvida, para afastar figuras e as suas consequentes punições, talvez em nome de um enquadramento errôneo de que se tratam de infrações com uma lesividade menor. Nós vimos isso a partir da Lei 9.099 de 95. Ao criar as infrações de menor potencial ofensivo como uma nova classe de crimes, talvez tangenciando com uma mera contravenção penal, disse a lei que nos crimes cuja pena máxima não se superasse 2 anos, haveria a transação penal, ou seja, não haveria o processo. Então bastaria que o sujeito tomasse determinadas medidas na condição sequer de réu, porque ele não terá nem a denúncia contra si, mas em uma audiência de acordo na esfera penal, ficaria impune. Vejamos, professor, o senhor é a favor de uma série de que tudo seja criminalizado? Não. Mas eu sou a favor do integral respeito à lei penal. Se nós temos lá no direito penal, logo no início, todo aquele que por ação ou omissão voluntárias venha a praticar um ilícito previsto no Código Penal, ficará sujeito a uma pena. Relação de causalidade, artigo 13 do Código Penal. E o que nós vemos com a Lei 9.099? No primeiro momento, o sujeito pratica um crime e não será a esse mesmo sujeito imposta uma pena. Ah, mas o crime era de menor importância. Menor importância para quem? Para a vítima não é. E se não for para a vítima, também não o será para a sociedade. Vem agora o artigo 28A e, referendando esse movimento de impunidade no meu modo de ver, e cria uma nova figura, cujo paralelo nós vamos também citar. Vamos lá. Artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento, ou seja, existem elementos para oferecimento da denúncia. Mas vamos lá. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, pena mínima, senhoras e senhores, inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal. Significa o quê? Um acordo, olha, eu não vou lhe processar. Não persecução penal. Desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Vamos já ver essas condições, mas prestem atenção. É um acordo que o Ministério Público vai fazer. Você praticou um crime, mas eu não vou oferecer denúncia contra você.
Eu vou repetir. Você praticou um crime, mas não será processado, porque eu não vou oferecer uma denúncia contra você. Quais são as condições? Vamos lá. Inciso 1º. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Como vamos provar essa impossibilidade? Segundo, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Terceiro, prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução. Pagar prestação pecuniária, o inciso 4º, à entidade pública ou de interesse social. Quinto, cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração imputada. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, vamos entender, vamos procurar nos aprofundar um pouquinho, não é? Nessa circunstância desse acordo. Vamos nos lembrar, a Lei 9.099 já trouxe uma nova figura denominada suspensão condicional do processo. Aqui nós temos uma figura similar. Acordo de não persecução penal. Só que o interessante é que, no artigo 28A, no caput, lá no finzinho, ó, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativamente, cumulativa e alternativamente, ou seja, ou cumulativa ou alternativamente. E uma delas está em pagar prestação pecuniária e outra, prestar serviço à comunidade. Ora, senhoras e senhores, isso não é apenas sem processo? Se eu presto serviços à comunidade, eu não estarei cumprindo a minha pena? Por quê, professor? Porque a prestação de serviços à comunidade é uma pena alternativa prevista no nosso Código Penal. Em determinadas situações, lá do artigo 44 do Código Penal, a minha pena poderá ser substituída por uma outra pena, a prestação de serviços à comunidade. Vejam a loucura disso. O promotor, então, determinará uma pena. O promotor, cabe aqui ao promotor de justiça determinar uma pena. Vejamos. Se nós temos um sistema acusatório puro, como falamos no nosso último encontro, significa dizer que as partes no processo, cada qual com a sua função. O promotor, ao propor a aplicação de uma pena, não estará julgando. Isso também não é subverter o sistema acusatório puro? Será que o promotor tem realmente dentro da sua função que na Carta Magna, lá atrás, o órgão do Ministério Público é o fiscal da lei e o órgão acusador. Ele não é o órgão julgador. Ele vai propor a aplicação de uma pena. Isso também não estaria comprometendo o nosso sistema acusatório? Deixo para a reflexão dos amigos e das amigas. Pois bem, vamos seguir um pouco. Ainda no artigo 28A, parágrafo 1º. Para aferição da pena mínima combinada ao delito a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Voltemos, hein? O que diz o caput do artigo 28A? Pena mínima inferior a 4 anos. Então eu não posso
ir no meu Código Penal e verificar qual a pena mínima simplesmente. O parágrafo 1º fala: para a aferição da pena mínima combinada ao delito, a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Ora, será que eu não estou conseguindo entender? É possível. Mas, de acordo com o parágrafo 1º, causas de aumento e de diminuição. Em cima de qual patamar? No mínimo ou no máximo? Vamos imaginar então tratar-se de um crime praticado na forma tentada, vai? O sujeito não atingiu a consumação por circunstância alheia à vontade dele. O que diz o inciso 2º do artigo 14 do Código Penal? A pena será diminuída de tanto a tanto. E eu pergunto a vocês, qual será a regra de aferição? A mínima ou a máxima? Para aumentar ou para diminuir? Se eu sequer tenho uma denúncia, porque eu não terei uma denúncia. Vamos indo. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo, que são as exceções, não se aplica nas seguintes hipóteses. Primeiro, se for cabível transação penal. Ok, claro que não. Não é? Você não vai fazer um acordo de não persecução penal se você pode fazer uma transação penal. Natural. Segundo, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Interessante, né? Elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual. Então, o crime habitual, a reiteração criminosa ou a profissionalização daquela conduta criminosa. Terceiro, ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação ou suspensão condicional do processo. E quarto, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Claro, crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher, que é, na verdade, uma classificação moderna, digamos assim, não é? Essa grande preocupação dos crimes praticados, não que não deva existir, não é? E que muito aumentou agora na pandemia, não é? Porque agora as pessoas que moram, né, sob o mesmo teto, ou se apaixonam de vez, ou vão se matar. Não é? Ou elas se apaixonam de vez, ou elas vão se matar. Então, pelo jeito, ou pelas estatísticas, elas estão mais para se matar do que para se amar, certo? Mas há um realce especial. E eu concordo, sinceramente concordo, não é? Que os crimes praticados contra a mulher devem ter, sim, um tratamento mais gravoso, um tratamento especial, até dentro de uma sociedade ainda muito machista, não é? Então deve ter um tratamento especial, até pela fragilidade de algumas mulheres, não é? Também não podemos generalizar. Lá no escritório eu já atendi casos de homens que chegavam lá agredidos pelas esposas, pelas namoradas ou pelas companheiras. Não é? Então, é claro que a regra não é essa, mas também pode acontecer. Ok, pessoal? Vamos para o parágrafo 3º agora. O acordo será formalizado por escrito, firmado pelo MP, pelo investigado e pelo seu defensor. Para homologação, no quarto, para homologação do acordo,
será realizada a audiência na qual o juiz deverá verificar a voluntariedade por meio da oitiva do investigado e na presença do seu defensor e sua legalidade. Se o juiz considerar inadequadas, diz o parágrafo 5º, insuficientes ou abusivas as condições, devolverá os autos ao MP, porque não é função do juiz julgar, é acusar, correto? Para que seja reformulada a proposta de acordo com a concordância do investigado e do seu defensor. Homologado pelo juiz o acordo, o juiz devolverá os autos ao MP para que se inicie sua execução perante o juízo de execução penal. Prestar atenção? Perante o juízo de execução penal. E qual é a pena se ele não foi processado e não foi condenado? Porque a competência aqui do juízo da execução, se o sujeito não foi processado, se ele não foi processado, ele não foi condenado, se ele não foi condenado, ele não terá uma pena. Se ele não tiver uma pena, como é que o juízo da execução, então será o quê? Fiscalizador, por exemplo, da prestação de serviço à comunidade. Errado. Pela nossa estrutura processual, muito errado. Vamos lá. Para finalizarmos aqui, mais alguns parágrafos que eu entendo importantes. O descumprimento do acordo no parágrafo 11º, e no parágrafo 10º também, o descumprimento do acordo de não persecução também poderá ser utilizado pelo MP como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo, ou poderá, conforme determina o parágrafo 10, oferecer a denúncia, etc, etc, etc. O que nos parece aqui, meus amigos e minhas amigas, bastante fundamental. Um ponto que nos parece primordial. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público ou um direito público subjetivo do investigado? E essa discussão não é uma discussão nova. Essa discussão já existe, por exemplo, no que tange ao sursi, a suspensão condicional da pena, lá do nosso Código Penal. A resposta, inadvertidamente, tem que ser: se preenchidos os pressupostos, os requisitos legais, o Ministério Público será obrigado a oferecer o acordo de não persecução penal. Afastadas, então, todas as hipóteses de subjetividade, o MP será obrigado a oferecer o acordo, a proposta de acordo, que também pode não ser aceita, mas ele será obrigado a oferecer. Trata-se, então, de um direito público subjetivo do investigado. Ele aceita se quiser, mas será obrigada a proposta de acordo de não persecução penal. É claro que o sujeito poderá falar: não, eu quero ser processado. Pode acontecer. Especialmente se o sujeito for inocente. Por que ele vai prestar serviços à comunidade se ele é inocente? E se ele tem meios de demonstrar essa inocência? Eu passo a vocês rapidamente agora uma visão daquilo que eu já tenho vivido dentro do processo penal. Da análise que fizemos hoje, fica claro, eu tenho certeza, que a proposta, o acordo de não persecução, como o próprio nome diz, é um meio de se evitar o oferecimento da denúncia e a futura ação penal. Vocês concordam comigo? É um meio de se evitar a denúncia. Pois bem, o que vem acontecendo pelo Brasil nas varas criminais
processos iniciados depois da promulgação da 13964 de 19, novas denúncias oferecidas, e os juízes não determinando, mas suscitando dos promotores para que ofereçam o acordo de não persecução penal. Vejam a loucura! O sujeito já está denunciado. E nós tivemos na semana passada um caso que defendemos exatamente assim. A denúncia já tinha sido oferecida. E o juiz, no despacho de recebimento daquela denúncia, claro que um recebimento preliminar, porque nós sabemos que depois terá o sujeito, agora réu, direito à defesa preliminar, etc, etc. Mas no próprio despacho de recebimento, ao final, o juiz conclui da seguinte forma: intime-se o Ministério Público, pois enquadra-se o caso no artigo 28A caput, sendo lícita a proposta de acordo de não persecução penal. Ora, mas ele já está sendo processado. A denúncia já foi oferecida, já foi recebida, ainda que preliminarmente, mas já existe uma ação penal instaurada. O que eu posso concluir neste momento final desse nosso segundo encontro? Que busca-se cada vez mais evitar o processo. Ah, porque ele é custoso para o Estado? Ora, será que não é muito mais custoso você evitar um processo dando um sentimento de impunidade para aquele que praticou um crime? Sob o signo de se tirar trabalho da mesa do juiz criminal? De se tirar trabalho do Ministério Público? Então, vamos evitar uma nova ação penal. Por quê? Será que um meio de procurar se ter uma maior sensação social de segurança não seria fazer com que todos pagassem pelos crimes que cometem? Não importa se a pena é de 1 mês, não importa se a pena é de 10 anos. A resposta à prática delitiva é a pena e o seu cumprimento. Um sujeito que pratica um crime não pode ser posto de uma forma como não tivesse praticado absolutamente nada. A pena não servirá como retribuição e nem como prevenção. A pena não existirá. Então, por que o sujeito vai deixar de agir de outra forma similar? Será que ele vai acreditar realmente, olha, você não pode agir assim mais uma vez, senão, como assim o senão? Eu já pratiquei um crime e já não fui processado. Qual é a utilidade disso? Qual é o bem trazido à sociedade quando se deixa de processar aquele que praticou um crime? Então eu repito, na verdade eu fico bastante desorientado quando eu ouço, e ouço quase todos os dias, que a lei é muito branda, o Código Penal é ineficiente, as penas deveriam aumentar. Não, senhoras e senhores. Ainda que a minha pena seja de 1 mês, já pensou se eu passasse 1 mês na cadeia?
Será que não teria um efeito muito mais importante para evitar que eu agisse dessa forma novamente? Enfim, eu deixo aos amigos e às amigas as conclusões. As minhas, vocês já sabem quais são. Pessoal, com isso nós encerramos o nosso segundo encontro sobre a Lei 13.964 de 19, a lei que nasceu do projeto anticrime. Teremos um terceiro encontro e aí vamos analisar alguns aspectos dessa mesma lei que alteraram o Código Penal e alteraram a lei de execução penal, a Lei 7.210 de 84. Aproveito a oportunidade, não é, para informar a vocês que este meu novo livro, Recursos no Processo Penal e a Reformácio Impégios, publicado pela editora Totti, ele passou a ter um desconto agora, a editora, não é? Verificando o sucesso dos nossos encontros, não é? Das nossas redes sociais, não é? Vocês interagindo comigo, mandando perguntas que eu vou respondendo conforme dá tempo, é muita coisa, felizmente. Então, o Bruno, da editora, meu amigo, não é? E a própria editora entenderam por bem, não é? Promover um desconto promocional que vai, se eu não me engano, até o dia 28, não é? Isso está nas minhas redes sociais, no Facebook, no meu Instagram, não é? Quem ainda não me segue, eu convido a me seguir, e lá está inclusive o cupom de desconto, não é? Para que vocês possam adquirir esse livro, se eu não estiver enganado, com 30% de desconto. É um desconto fenomenal para que vocês tenham essa minha novíssima obra que trata de todos os recursos no processo penal e nesta quarta edição pela editora Totti, também aumentada com as ações de impugnação, chamados remédios, não é? O habeas corpus, a revisão criminal e o mandado de segurança criminal. Certo? Meus amigos e minhas amigas, eu peço que vocês, aqueles que ainda não estejam comigo aqui no canal, que se inscrevam, que ativem o sininho para tomarem conhecimento dos nossos próximos vídeos. Peço, se gostaram, que deixem um like, ok? E aguardem que ainda nesta semana nós teremos o nosso último encontro sobre a Lei 13.964 de 19. Aviso também que nós teremos uma live sobre a prisão em flagrante e seus aspectos controvertidos, especialmente a que acabou por levar, não é, o deputado federal, né, Daniel Silveira, não é? Então nós vamos discutir o que é a prisão em flagrante, se aquela prisão em flagrante respeitou a lei processual, não é? Então será um encontro muito legal onde nós vamos verdadeiramente interagir, não é? Mas para isso, inscrevam-se no meu canal. Isso é fundamental para que vocês possam, mais uma vez, conversar comigo como tantas vezes vocês já fizeram. Tá bom, pessoal? Então, segunda parte já está cumprida. Mandem questionamentos, mandem observações, briguem comigo se for necessário. Vamos debater o direito penal e vamos debater o processo penal. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.